vendi 15 para ele, não, Rogério, não tem tempo, pode ir. Né? Eu pedi com meu pastor isso, então não é meio de 15. Se você tiver muita coisa, você levanta, toma um ar e tal, mas eu não quero te limitar, não. Deixa Deus fazer o que ele quiser e tal, tá bom? Amém. Eu prometo que vou tentar ouvir e falar apenas aquilo que ele quer, amém? É difícil, porque a gente fala, né? Às vezes entra e não consegue parar, mas vamos confiar no Espírito Santo, que é o que a gente tem começado essa conferência, né? Sentados ao pé de Jesus, querendo ouvir aquilo que ele tem para falar, né? Não é o que o homem tem para falar, né? Mas olhando para o Saulinho, nunca foi difícil para mim crer Deus na vida dele. Eu sempre vi a marca de Deus na vida de Saulinho. E eu achava loucura o que acontecia quando ele estava totalmente encostado. Eu falei assim, meu Deus do céu, isso aí como é que fala um negócio desse com uma preciosidade dessa? Então não foi difícil crer em Saulinho, porque eu vi o seu caráter desde o início, apesar de ser, né, questionador desde o início. Acho que essa é a grande dificuldade quando as pessoas têm problema com as suas identidades, né? Se aparece alguém mais questionador e a identidade não está segura em Jesus, se sentem ameaçados. E assim, algumas pessoas, a melhor maneira é encostar, né, e perseguir e abafar. Mas para mim sempre foi uma facilidade de ver, né? Ainda mais quando ele dançava Jeová Jireh. Né? Esse cara dançava, rapaz, dançava bem para burro, né? E dava aula e o povo todo, as equipes todas, né, eram equipadas, né, pelo dom que ele tem, né? E agora vê-lo, né, fluindo nisso é participação, é ver o reino de Deus como funciona, né? Plantando uma semente, uma pessoa vem, rega, a outra vem, trata, poda e cresce e o fruto é dele, é para ele, né? Não é verdade? Então, vamos tentar fechar esses 3 dias. Para aqueles que só vêm hoje, né, espero que o Senhor consiga fazer sentido para você, né, o que a gente vai falar. Mas nós começamos sexta-feira pensando um pouco nos morávios, que são um povo, né, que era refugiado, fugidos da República Tcheca por causa de perseguição religiosa, e encontraram na Alemanha, no leste alemão, uma proteção de um conde chamado Zinzendorf, né? E ali, com aquela proteção, eles conseguiram se estabelecer como povo, né? E de uma vila pequenininha, com a visitação do Espírito Santo, eles se tornaram um povo missionário. Aquela ali não tem mais do que 5.000 habitantes a vila. E hoje, né, a gente vê a manifestação do Evangelho, levado pessoas a sair daquela vila. Eu olho e digo, meu Deus do céu, é a obra do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo que aconteceu naquele lugar, que levou jovens, né, a se entregar inteiramente em favor do Evangelho, que entenderam o preço do sacrifício, que muitas vezes a nossa sociedade luta e batalha para que a gente perca, porque o sistema começa a corromper tanto os nossos corações e nos conformar, né, com esse mundo, que é muito fácil a gente tomar caminhos que a gente se torna aquele crente de igreja, satisfeito apenas em ouvir algumas coisas, mas perde o entendimento da importância que o cristão tem, né?
Os primeiros cristãos foram chamados cristãos porque eles pareciam com Jesus. As pessoas olhavam para eles e viam Jesus. Né? O id de Jesus não é o início de uma jornada, é a continuação daquilo que ele fez, como ele fez, com o mesmo espírito que ele fez. Então, nos tornarmos cristãos é muito mais do que pertencer a uma igreja, a um grupo, mas é viver a realidade, os princípios e os valores de Cristo, né, que fluem da cruz, que fluem de princípios que Ele nos ensinou no Sermão da Montanha. Né, outro dia de manhã nós estávamos falando sobre Mateus capítulo 6, que fala sobre generosidade, que fala sobre oração, que fala sobre jejum. Irmãos, isso não são opções, não é algo que você opta e faz, não quero participar. Se você se chama cristão, você tem um chamado de ser generoso. Eu sei que é difícil falar, porque a sociedade, o diabo, né, a carne, começa a enfatizar tanto finanças, né, que se torna um gigante, e aí fica todo mundo melindroso de tocar em assunto de dinheiro, mas sem dinheiro não existe um movimento de expansão do reino de Deus. Nós, infelizmente, vivemos num mundo que é gerado e movido por finanças. E Jesus falou sobre finanças. Ele falou, né, do quê? De generosidade, que nós temos que ser generosos, não como os hipócritas que dão o suficiente e o bastante. O que a lei determina, que é o dízimo. Jesus sempre foi além. Ele sempre nos desafiou a mais, né? E para mim, quando eu me converti, né, eu lembro que eu ouvi uma pregação que nunca mais saiu da minha cabeça, é que tudo pertence a Deus, tudo que é meu é dele. Eu estou apenas administrando, e se ele fala para fazer, eu tenho apenas que obedecer, porque ele é o Senhor. É outro fator que tem sumido do nosso meio, da igreja, é essa compreensão do senhorio de Cristo. Ele é Senhor, irmãos. Ele é sim o nosso Pai, Ele é sim o nosso irmão mais velho, Ele é sim o melhor amigo que nós temos, mas em cima e acima disso tudo, Ele é Senhor, Ele é Deus. Então não é possível que a gente continue, né, nessa mentalidade de barganha, nessa mentalidade, né, se eu fizer isso, Deus faz aquilo. Irmãos, não é assim que a gente vive e podemos viver. Nós temos que compreender que Ele nos chamou para participar, né? Ele quer nos envolver, e fazer parte desse reino, irmãos, é muito recompensador. Tem 27 anos que eu vivo dessa maneira, né, com Jocum. Fiz minha TED em 1991. Eu olho para esses 27 anos, irmãos, e meu coração é cheio de gratidão. Porque em nenhum momento Deus permitiu que me faltasse nada. Nada. Eu fui, né, fiz minha TED lá nos Estados Unidos, fui com $1.000, que era uma oferta da minha mãe me enviando, e com a passagem de ida, sem volta. A noite anterior, naquela época você podia, né, porque agora no aeroporto você não pode, né, ir só com bilhete de ida. Naquela época eu podia. Na noite anterior eu chorava piedosamente, porque no meu coração eu nunca mais voltaria. E eu sou uma pessoa apegada à família, aos pais. Mas aquele sentimento era uma coisa tão forte que eu estava indo em obediência, porque eu sabia que Ele é que deve ser obedecido. Aí voltando à história dos moráveis, que o Saulinho estava falando,
né, a concepção deles, irmãos, quando eles iam para missões, as malas que eles faziam eram feitas em caixão. Porque eles sabiam que a maioria deles voltariam e seriam enterrados, e muitos deles são enterrados lá no cemitério. Eles voltariam naqueles caixões que eles estavam colocando seus pertences, que não eram muitos. E sabe o que acontecia, irmãos? Havia uma procissão, e quando eles saíam da vila, a vila inteira vinha, tinha um sinozinho assim, aí batia o sino, a vila inteira vinha e enviava aqueles missionários. E sabe o que eles cantavam? Enquanto os missionários iam com seus caixões, com seus pertences, e alguns deles sabiam que nunca mais viriam aquelas pessoas vivas, eles cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a recompensa do seu sacrifício. Digno é o Cordeiro de receber a recompensa do seu sacrifício. Digno é o Cordeiro de receber a recompensa do seu sacrifício. Que Deus renove em nós, como igreja brasileira, esse entendimento de quão digno é o nosso Deus dos nossos pequenos sacrifícios. Que nós vejamos e vivamos para ver uma geração que nasça dessa juventude, que não olhe o preço que precisa ser pago, mas estejam dispostos a ir aonde nós não podemos ir, que estão dispostos a pagar esse preço que o Evangelho merece e que, acima de tudo, Jesus merece. Amém. Eu não faço isso, irmãos, para a glória humana. Eu não faço isso buscando reconhecimento de homens. Isso já passou. O que eu quero é ver o nome de Jesus sendo exaltado da maneira que Ele merece ser exaltado. E quando eu vejo crente parado em coisas minúsculas e insignificantes, eu não gosto do louvor, eu não gosto dessa palavra, o temperamento do fulano. Meus irmãos, vamos crescer e parar de ficar parado umas coisas que são migalhas, enquanto Deus tem um banquete espiritual para nós, de experimentar a sua presença, a presença de Deus que tem sido falta no nosso meio. Sabe por quê, meus irmãos? A gente fala que Deus é presente em tudo. Deus não está presente. Ele está consciente do que está acontecendo aqui. Mas a presença manifesta de Deus, nós estamos em falta. Eu já tive reuniões, irmãos, onde todos nós nos jogamos na presença de Deus, porque a presença dele entrou no lugar. E nós todos nos sentíamos como nós realmente somos, insignificantes. Mas essa presença, irmãos, nós não temos mais sentido. Por quê? Porque temos permitido o nosso coração ser corrompido, ser corroído por coisas e sistemas desse mundo, valorizando o que Deus não valoriza. É o chamado de Deus sobre as nossas vidas, de refletirmos a glória de Deus. Existe um movimento tão grande, sobre a nossa geração, aonde a identidade das pessoas agora é firmada na sua sexualidade. Gente, isso é uma estratégia do inimigo, aonde tudo que aquela pessoa faz é resumida e corre em volta da opção sexual que ela tem. Isso demonstra o quão raso
acaso nós estamos nos tornando, gente, como comunidade, como sociedade, como planeta, pessoas sendo definidas por causa disso. Isso é apenas um exemplo. Nós, como igreja, temos a obrigação, irmãos, de lutarmos contra isso e de, através das nossas vidas, das nossas escolhas, mostrar que isso é errado e que existe algo muito melhor para nós. E o que Deus colocou no meu coração é o que eu tenho orado, porque eu creio que é a hora de vermos Calebes e Josués sendo levantados na nossa geração. Amém. Homens como Josué, como Caleb. Agora, para entender o que eu quero dizer, né, a gente vai ler lá em Números 14, 24. Esse é o testemunho de Deus sobre a vida de Caleb. Mas o meu servo Caleb, porque ele tem um espírito diferente a respeito de si, me seguiu de todo o seu coração, e eu o trarei para a terra prometida. Olha o que Deus fala sobre Caleb, irmãos. Um espírito diferente. Havia um espírito diferente sobre Caleb. Agora, vamos entender um pouquinho. Na verdade, isso devia ser um conhecimento normal da igreja, né? Que é ler o Velho Testamento, entender quem Caleb foi e quem Josué foi. Mas, por incrível que pareça, irmãos, nós estamos vivendo uma época que a nova geração, por exemplo, não lê o Velho Testamento. Não gosta de ler o Velho Testamento. Acha chato. Olha para você ver aonde nós chegamos com o nosso Evangelho. Nós escolhemos aquilo que a gente quer ler. Ah, não, eu só gosto de ler os Evangelhos. Ah, não, só as cartas de Paulo. Não, Paulo é muito duro. Eu só leio mesmo João. E eu olho assim, meu Deus, como que você consegue viver o cristianismo? O Velho Testamento é simplesmente uma oferenda de Deus a respeito de quem Ele é. Deus não mudou. O Deus de Gênesis é o mesmo Deus de Apocalipse. E Ele é o mesmo em todos os livros, 66 livros. Não existe, do Velho Testamento, não existe diferença. Se você não entende, né, a complexidade e o todo da Bíblia, você está perdendo a oportunidade de conhecer o seu Deus, que se manifesta em toda a Bíblia, que é a palavra de Deus. Irmãos, eu estou conversei com um irmão lá dos Estados Unidos, que é líder de uma das bases de Jocum lá. Sabe o que ele tem que lidar dentro de uma base de Jocum nos Estados Unidos? Pessoas que já estão crentes, que já estão questionando a Bíblia como um livro que é a palavra de Deus. Para eles é um livro histórico. Então Adão não foi Adão foi apenas um personagem. Até Jesus, irmão, para algumas linhas lá, ele não é a pessoa de Jesus. Ele representa uma ideia que precisa ser lida, compreendida, talvez até seguida, mas não pense que era uma pessoa. Isso é o que está entrando, irmãos, no meio da igreja. São esses ventos de doutrina que vão vir, né? E a Bíblia diz que vai tentar enganar os próprios eleitos. Tá? Esse tipo de coisa que está entrando. E se nós não
vigiarmos, se nós não cuidarmos do nosso coração, que é uma responsabilidade sua e não do seu pastor, ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer. Tudo que pode acontecer aqui na frente é exortação, desafio. Queria eu, irmão, eu já cheguei para Deus e falei assim: Deus, tira esse negócio de livre-arbítrio de mim. Eu renuncio. Esse troço de escolha não dá certo para mim, é só piso na bola. Eu aceito ser o seu robô, é seu, né? Não aceito de ninguém mais. Mas Deus, me faça seu robô, eu vou tranquilo. Jesus é bom, Jesus é ótimo, Deus é amor. Eu não tenho mais escolha, eu sou isso, eu escolho porque eu te amo e eu sei o quão perfeito e amoroso, cheio de fidelidade ao Senhor. A minha confiança nele é total, só que o que acontece? Eu tenho o meu livre-arbítrio, as minhas escolhas, e Deus nunca vai desrespeitar isso. Isso está de Gênesis a Apocalipse. A gente vê com Caim e Abel, a gente vê com Saul, a gente vê com Davi. Alguns começaram no espírito, terminaram na carne. Alguns morreram no meio do caminho por escolhas e consequências de escolhas pessoais. É o que a Bíblia nos ensina. Mas aqui fala sobre Caleb, que tinha um espírito diferente a respeito de si. Era perfeito? Não era perfeito. Mas era um homem que, conhecendo a Bíblia e lendo, irmão, é um homem que carregava o quê? Um conhecimento do seu Deus. Caleb fez parte do grupo dos 12 que foram espiar a terra, que Moisés enviou para espiar a terra, antes deles invadirem, porque esse era o plano que Deus tinha. Mas o que aconteceu? 10 desses espiões voltaram com uma reportagem ruim. Não, a terra é muito difícil, tem muito gigante lá, as cidades são muito fortalecidas, não tem como nós, esse grupo de gafanhoto, querer, né, enfrentar essa grandiosidade de Jericó. Tá doido? Não, de maneira nenhuma. E Josué e Caleb falam: não, que isso, gente? Deus pode nos entregar, Deus vai nos entregar essa terra nas nossas mãos, é a promessa dele, vamos entrar, a terra emana leite e mel. Então você vê a posição, né? Escolhas, irmãos, todos eles vieram da mesma experiência, todos eles passaram pelo Nilo, passaram pelo Mar Vermelho, viram o Nilo se transformar em sangue, eles viram as 10 pragas de Deus sobre o Egito, viram o livramento de Deus, viram o afogamento do exército de Faraó no Mar Vermelho. Eles presenciaram, todos eles. E só Josué e Caleb escolheram o quê? Ver a perspectiva de Deus. Glória a Deus. Eu espero que você, no seu coração, esteja assim: eu quero ser como Caleb, eu quero ser aquele que vê a perspectiva de Deus e não as dificuldades. Ah, essa lona aqui cheio de buraco, esse Saulo é louco, é doido, vai ter igreja, isso aqui não vai durar o primeiro vento, né? Aí vem os falinhas, né? Enviados, os amigos de Jó, né? Os nobres lá de Neemias e Esdras, na hora da construção da parede, todo mundo, os nobres, não toca em terra vermelha, não, isso é coisa de peão, né? E perderam, irmãos,
Esses são os que perdem o tempo e perdem a oportunidade de experimentar Deus nessa terra dos viventes. Irmãos, você pode passar a sua vida inteira dentro da igreja e perder a oportunidade de experimentar a provisão, a manifestação, a generosidade de Deus. E é triste ver isso. Hoje, irmãos, depois de 27 anos, eu sou uma testemunha dos milagres de Deus, dos milagres de Deus, das manifestações de Deus. E Ele usa essa parte financeira muito para fazer isso. Eu lembro na minha primeira experiência, que hoje para mim é um marco para a qual eu olho toda vez que eu tenho desafios financeiros. Eu estava lá na base de Jocum, sem um centavo no meu bolso. Eu não tinha nada. Zero. Tinha uma escola para começar. $2.000, $2.500 como desafio. Já tinha conseguido, porque antes de aceitar o desafio, eu falei assim, Deus, a outra eu aceitei começar do zero, não tinha nada. Essa, pelo amor de Deus, me dá pelo menos $500 para me ter um sinal que é o Senhor. Tá, olha para você ver, 500, porque eu pedi 1.000, fazer pagar. Aí eu falei assim, 500 vai me ajudar a ter fé de que é o Senhor mesmo que está mandando fazer essa escola. Meus irmãos, do nada, um irmão me dá uma oferta exatamente $500. Foi assim, exato. Não foi 501, não foi 499, não foi 490, $500. Aí eu falei assim, é a vontade de Deus. Aí no inteirinho, esperando a escola começar, eu estava lá na base de Jocum, que com isso, Frank, eu entendo por que as pessoas olham para você e pensam que você é um missionário 5 estrelas, porque é como eles me chamam também, porque eu estava lá nos Estados Unidos, no Texas, na terra que emana leite e mel, mas tudo, porque o negócio é obediência, irmãos. No reino de Deus, o que vale é a obediência, e você tem que aprender a obedecer e a deixar para lá os amigos de Jó, e obedecer. E eu estava lá orando, Deus, o que eu faço? Tem esse desafio, o que eu faço, Deus? Aí Deus me deu 5 nomes, veio como um download, agora, naquela época não tinha nem internet, aí veio, plum, fulano, ciclano, beltrano, escreve para eles, compartilha a sua visão. Aí não tinha computador, irmão, vou lá, mão a mão, vou lá, escrevo uma cartinha me apresentando. Eu tinha ido na casa deles, eram pessoas que eu tinha conhecido há pouco tempo, no prático, na ida para o meu primeiro prático da ITED, que foi na Bulgária. Logo, esse é outro caso. Mas, aí estava lá, terminei as 5 cartinhas. 5 cartinhas, peguei a carta, aí eu lembro direitinho, irmãos. Eu fecho o olho, eu vejo, eu morava num dormitório com vários solteiros, Aí eu peguei lá na minha cama, que era 3, 3 camas, assim, empilhadas, Aí eu peguei minha cartinha, peguei ela para Deus e disse, Deus, eu preciso de 5 selos. Eu não tinha, naquela época, meus irmãos, um selo era 25 centavos de dólar. Eu não tinha $2,25. Não é $2, não, $1,50 e 25, são 5 cartas. Eu falei com Deus, falei assim, Deus, preciso de 5 selos. Obrigado, o Senhor vai prover. Coloquei a carta na minha cama e saí. Aí estava tendo um filmezinho lá no dormitório de umas obreiras lá, e eu fui. Aí assistimos um filme lá e tal, ficamos um pouquinho de tempo, aí depois eu falei assim, vou embora, vou dormir, já está tarde.
Ó, gente, boa noite. A gente se vê amanhã. Aí estou saindo, irmãos. Estou saindo assim, vi uma irmã. O nome dela, eu lembro dela até hoje. Já escrevi para ela no Facebook agradecendo. Recentemente, toda vez que eu conto a história, eu lembro dela e agradeço pela generosidade dela. Mas ela do nada, irmãos, não sabia absolutamente nada. Do nada, a Heather, que era australiana, virou para mim e falou assim: Rogério, você precisa de selo? Aí eu, como é que é? Eu te falei alguma coisa? Assim, não, é porque eu acabei de fazer minhas cartas de informação e tal, e eu tenho alguns selos sobrando aqui, né? E me veio no coração, né? Te perguntar, você precisa? Eu falei assim, até que eu preciso. Irmãos, ela chega e me dá, sabe quantos selos? 5 selos. Glória a Deus. Esse é o meu Deus, meu. Glória a Deus. Esse é o meu Deus que sabe, agora quantos de nós estamos perdendo essa oportunidade, esse privilégio de viver assim, com um Deus que se preocupa e responde individualmente, pessoalmente, a cada uma das nossas necessidades, seja ela, né, um selo, seja ela milhões, seja ela na área emocional. O mesmo Deus está à nossa disposição, mas nós nos privamos, nós nos roubamos de experimentar essa verdade, essa realidade de quem o nosso Deus é, porque nos limitamos, né, ao normal, nos limitamos aos limites, né, não permitimos que nunca passemos, né, mas ficamos lá no seguro. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né, eu só quero chegar no céu. Vou fazer o suficiente para chegar no céu. E talvez até você chegue no céu. Mas você vai chegar lá e falar assim: tenho certeza. Não vai ter condenação. Porque condenação vem do diabo. Mas você vai entender o quanto você perdeu. O quanto você se roubou. E uma determinação eu tenho feito no meu coração: Deus, eu não quero. Talvez, né, por não ser perfeito, eu vou perder oportunidades. Mas eu quero continuamente escolher a estar nas suas mãos, a depender de Ti e a confiar em Ti. Porque eu quero esse espírito diferente que havia em Caleb. Amém. Eu quero ver Deus nessa terra dos viventes. Amém. Eu quero experimentar Deus nessa terra dos viventes. Agora, olha aqui, continuando, né? Então, Caleb era um dos 10. Agora imagine, irmão, só um extra aí, eu tenho certeza que eu vou terminar. Agora imagina Caleb, tá? Terminou a confusão, Deus falou: então vocês não vão? Então essa geração toda vai passar. Nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. E eu vou esperar até todos de vocês morrerem, para que então uma nova geração liderada por Josué e Caleb vão entrar. Glória a Deus. Caleb, irmãos, e Josué tinham 40 anos de idade quando eles foram espiar a terra. Sabe quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Agora imagina Josué e Caleb nesses 40 anos. Esse bando de idiota, era para a gente estar lá na terra, remando leite e mel, e aqui nós estamos, rodando mais uma vez. Essa montanha eu já vi 5 vezes. Tudo por causa desse povo. Eu fico imaginando, porque eu seria assim, né? Bando de...
Mas guardou, irmãos. Eles guardaram o quê? Esse compromisso, irmãos, você não consegue, não canso de falar a sua responsabilidade pessoal, de cuidar do seu coração, de cuidar da sua alma, de cuidar do seu espírito, para que ele não ceda às tentações dessa nossa geração, porque nós somos muito tendenciosos à carne. Jesus mesmo fala: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne... Então entenda isso, irmãos, não é algo que sobrenaturalmente acontece se você não tiver a sua escolha envolvida no processo. Então eu creio que Josué e Caleb passaram por momentos de... Mas, irmãos, a história nos conta que eles chegaram até o momento da herança, de receber a herança. Olha para você ver como que Deus é fiel. Eles viveram até 40 tiveram a oportunidade de entrar, não entraram por causa dos outros. Olha para você ver também, quantos aqui culpam os outros e permitem que a sua alma, o seu espírito sejam corrompidos por causa dos outros. E aí perdem. Mas Caleb nunca deixou, porque ele passou os 40 anos no deserto, depois os mais 5 anos, porque depois de 5 anos eles conquistaram toda a terra. Olha para você ver, gente, o que aquela geração perdeu. Em 5 anos eles conseguiram ter paz. E é isso aqui que Caleb fala, lá no capítulo 15 de Josué. Começando no versículo 21. As cidades que ficavam... Não é esse 21 não. Espera aí. É Josué 14. Josué 14. Aqui eu estou com a Bíblia da Diana. E que houve no confuso. Tem inglês, português, esse negócio aqui. Aqui, ó. É, isso mesmo. Achei. Então, Josué 14, começando no versículo 10. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando de Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dai-me então, pois, a região montanhosa. Naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os anaquins, que eram gigantes, irmãos, habitavam ali, nas suas cidades grandes. Então dai-me este monte, como Moisés prometeu. Meu pai, eu quero ser Caleb. O cara tem 85 anos de idade, pronto para aposentar. Aí o que ele pede? A parte mais difícil da herança. Me dá o monte aonde estão os anaquins e os gigantes. E o que fez Josué? Deu. E sabe como é que chama aquele monte? Hebron. Sabe o que Hebron significa? Comunhão. E sabe aonde Hebron ficava? Futuramente, Jerusalém. Tudo herança de Caleb. Mas não foi nada fácil, irmãos, de conquistar. E a gente precisa ter um espírito diferente.
uma determinação que não acontece do noite para o dia, não acontece através de uma empolgação, de um momento num domingo que você ouve uma palavra que desperta o seu coração, mas é uma palavra que precisa ser guardada, alimentada, e ação precisa acontecer, senão ela se perderá no seu coração. Então o que eu queria deixar com vocês, né? Acabei não falando nada de oração, né? Mas está tudo envolvido aí, você pode ter certeza, né? Que oração é parte crucial, é um momento secreto que Jesus nos ensina a preservar, a guardar, né? O quarto onde a gente se encontra com o nosso Pai, que vem em secreto, Amém? Então eu espero, irmãos, que vocês se sintam encorajados, exortados, né? Mas acima de tudo, né? Obtenham uma visão, porque sem visão o povo se corrompe, sem conhecimento de Deus o povo é destruído, né? Que isso não aconteça com vocês, mas que em nome de Jesus a gente veja Caleb sendo levantados, né? David, amém. Que sejam 10, aleluia. Que sejam 15, mas eu oro por 1000, eu oro por muito mais, não para que a gente tenha, né, uma igreja grande, não tem nada disso, eu quero para que o reino seja afetado e expandido de uma maneira muito maior, e com isso eu oro para que o coração dos seus líderes se mantenham guardados, né, diante do temor do Senhor, para que nada disso, né, seja uma tentação, né? Porque é o que eu tenho visto, muitos irmãos queridos que começaram visões de grandes igrejas que tinham um desejo puro, né? Foram corrompidos, porque aí começa, né, a influência, começa, né, a ser conhecido, e aí é complicado. Mas que Deus possa manter vocês como um povo desconhecido, né, no meio do cerrado, né, aonde muitos João Batistas possam sair, né, e proclamar, né, a justiça de Deus, aleluia, até os confins da terra, né, e que Deus crie sim um grupo de pessoas que se mantenham, né, firmes e ligados, para que os que estão indo possam receber, né, cobertura espiritual, financeira, de um grupo que está determinado, né, em ver o reino de Deus ser espalhado. Como lá da pequena vila de Herrnhut, lá na Alemanha, que os morados saíram, que aqui seja como a mesmo espírito, né, e que muitas pessoas venham, e passem por aqui e cheguem até os confins da terra. Hoje em dia você encontra morávios lá no meio do Nepal, né, uma pequena vila, se encontra em toda a África, mas infelizmente a igreja dos morávios se corrompeu, né, entrou num lado muito liberal, né, e não é mais a força que era antes, né, por causa desse problema. Você vê como é que é a necessidade de nos guardarmos e vigiar. Amém? Amém.